Especial Autárquicas 2025. Os argumentos, as propostas, as soluções para as autarquias de Óbidos e Caldas de Rainha. As entrevistas aos candidatos e os debates pelo Serviço Público Local de Rádio. Especial Autárquicas na Rádio Litoral Oeste. RLO, ao serviço da região. Em primeiro lugar, cumprimento aos nossos ouvintes da Rádio Litoral Oeste, um agradecimento também à gerência do Bar Prohibition, que é o local onde nos encontramos com esta entrevista, e gostaria de referir também que esta é uma produção entre a Rádio Litoral Oeste e a SMPTV. Obrigado ao Pedro Silva. Cumprimentos naturalmente e os meus agradecimentos ao candidato Carlos Pinto Machado, que está aqui comigo, que é o candidato à Câmara Municipal de Óbidos pelo CDS-PP para o próximo dia 12 de outubro. E nada melhor do que eu pedir ao Carlos Pinto Machado que fizesse uma apresentação na primeira pessoa de quem é o Carlos Pinto Machado. Bom dia. Bom dia. Antes de mais, quero agradecer o convite da RLO e a possibilidade de poder, de forma transparente, apresentar os motivos desta candidatura. Começando por me apresentar, portanto, o meu nome é Carlos Pinto Machado, resido em Óbidos há cerca de 20 anos, portanto, na freguesia do Olho Marinho. Em termos de estudos, tenho estudos superiores em gestão, portanto, tenho uma carreira de cerca de 25 anos em instituições financeiras de dimensão mundial. Tenho uma experiência também ao nível empresarial, portanto, ligado ao turismo. Portanto, tenho presentemente uma atividade ligada ao turismo no Castelo de Óbidos, portanto, e apresento-me a estas eleições na convicção de que tenho um ponto de vista diferente daquele que o atual executivo tem sobre Óbidos e acredito que existe a possibilidade de tornar Óbidos um destino melhor para todos, mas acima de tudo um sítio que seja bom para os que cá vivem. Portanto, existem duas percepções. Portanto, existe a percepção de Óbidos para fora, portanto, um Óbidos de cartaz turístico, que é muito diferente daquele Óbidos que nós temos no dia-a-dia, que vivemos cá todos os dias. Portanto, é importante referir aqui um assunto que, uma vez que a sua ligação à banca provavelmente desperta-lhe alguma sensibilidade para a situação das empresas do Concelho de Óbidos e também para a economia local. Quais as propostas que o CDS-PP e o Carlos Pinto Machado têm para este setor? Acima de tudo, entendo que Óbidos tem possibilidade de crescer, portanto, ao nível do setor empresarial, se forem implementadas determinadas dinâmicas no sentido de captar investimento e de criar, e captando investimento, atraindo novas empresas, podermos ter mais empregabilidade e uma economia mais robusta no Concelho de Óbidos. Refiro-me em particular ao Parque Tecnológico. Portanto, entendo que não basta vender os lotes, nós queremos é ter cá empresas sólidas, que nos permitam empregar jovens do Concelho. Portanto, porque o que eu vejo é que a maior parte dos jovens abandonam o Concelho de Óbidos porque não têm emprego e não têm habitação, não é? Outra das propostas que eu tenho, portanto, a nível de captação de investimento, é aproveitar aquilo que o Estado nos permite. Portanto, há uma instituição do Estado que é o AICEP, que capta investimento estrangeiro. Cabe ao município criar as condições favoráveis para que esse investimento possa ser viabilizado aqui no Concelho de Óbidos. Essas condições poderão passar por benefícios fiscais, poderá passar por venda de terrenos no Parque Tecnológico ou no Parque Industrial
a um preço simbólico em troca de contrapartidas a nível de empregabilidade junto dos jovens do concelho. Falou aí num ponto importante, que é exatamente a fixação de jovens no nosso concelho. Portanto, eu penso que isso é um problema que é uma preocupação que é transversal a todos os 5 candidatos que se submetem a sufrágio agora para o próximo dia de 11 de outubro. Como é que acha que deve ser feita esta situação? Como é que se resolve o problema dos jovens partirem para outros destinos e não ficarem em Óbidos? Antes de falarmos disto, há um aspecto muito importante. Os outros candidatos, e refiro-me em particular ao PSD e ao PS, que estiveram em órgãos de poder e que nada fizeram nos últimos 20 e tal anos, pouco ou nada me vão trazer de novo em relação a propostas. A proposta do CDS é que temos que criar condições para fixar os jovens do concelho. Há 4 anos atrás, numa candidatura autárquica onde participei como cabeça de lista, propus que em cada freguesia fossem identificados locais para construção de habitação a preços e a custos controlados, permitindo assim que os jovens do concelho possam adquirir ou alugar casas a um preço mais acessível. Isto foi falado há 4 anos atrás, à altura em que quem vencesse as eleições estaria em condição de poder recorrer aos fundos do PRR, e o que nós constatamos é que o Executivo que está em funções nada fez em relação a isso. Aliás, nem se preocuparam com isso, portanto, porque nem sequer há apoios para a recuperação de imóveis. Portanto, não há nada de relevante que se possa fazer em termos de habitação para os jovens. Na altura também falei na disponibilização de imóveis habitacionais que são propriedade do município, porque houve uma altura em que, por exemplo, nomeadamente dentro da Vila de Óbidos, havia habitações cujo município exercia o direito de opção de compra e ficava com elas. Eu, se fosse Presidente da Câmara, disponibilizava logo essas habitações para jovens a preços mais acessíveis a nível de arrendamento, evidentemente condicionando a utilização à primeira habitação. Não vou, de modo algum, como se for Presidente da Câmara, potenciar a especulação imobiliária. Portanto, quero resolver as situações que implicam esse problema que me está a colocar. A nível da empregabilidade, se nós conseguirmos dinamizar a captação de investimento, certamente conseguiremos captar empresas. Portanto, como já disse, em relação ao parque tecnológico, em relação ao parque industrial das Gueiras, sou da opinião que deve ser feita a expansão do parque industrial das Gueiras e, eventualmente, e numa análise mais cuidada, identificar outros sítios onde se possa fazer esse tipo de investimento, portanto, para atrair empresas. Já falamos sobre a fixação de jovens, falamos também sobre a economia local. Vamos falar então sobre um outro grande pilar, que é a educação. A educação no concelho e a fixação dos jovens tem subjacente tanto digamos, as creches, tanto as escolas onde as nossas crianças ou as crianças dos que habitam em Óbidos possam desfrutar para que os pais possam ir tranquilamente trabalhar. Reparei que fiz uma busca da creche Feliz e realmente não há vagas nas creches. O que é que se passa com isso e qual é a proposta do CDS-PP para esta área? A minha proposta, antes das creches, portanto, é avançar com incentivos à natalidade, promovendo a natalidade através de apoios a casais que têm efetivamente filhos, portanto, e que devem ser apoiados no sentido de os poder criar com menos dificuldades. Aí surge a questão das creches, portanto, é imperativo promover a criação de creches em todas as freguesias. Iniciativa essa que poderá passar pela Câmara, mas não deve ser a Câmara a dinamizar isso. Portanto, a Câmara tem a obrigação de criar as condições e abrir aos privados a possibilidade de poderem criar coisas, evidentemente em parceria
com os municípios, ou neste caso com o município de Óbidos. E acho que o município de Óbidos está receptivo a esta liberalização, tendo em conta que os privados possam investir nessa área? Eu sei que o município de Óbidos é um município do PSD, portanto pró-socialista. Eu defendo a iniciativa privada, portanto entendo que deve ser os privados a fazê-lo, evidentemente, mediante determinadas condições. A exemplo da habitação com custos controlados, limitando, portanto, tem que haver aqui uma intervenção, tem que se dar benesses aos privados que vão investir, mas limitando em termos de valores a praticar, porque tem um cariz também social, portanto, porque não vamos aqui fomentar um aparecimento de creches que depois ninguém tem possibilidades financeiras para as pagar. Não, isso seria acautelado mediante as condições a atribuir de favor, não é bem de favor, aqui não se fazem favores, de exceção para esses investidores que querem investir em creches. Mas o problema resolver-se-ia facilmente. Eu entendo que o município, e em particular o município de Óbidos, não é um promotor imobiliário. O município de Óbidos tem que criar condições para que os privados depois possam avançar, evidentemente com condições negociadas, de forma a que isto não descambar para preços completamente loucos e as pessoas terem as creches mas não conseguirem pagar, não é? Temos as creches e temos as escolas. Como é que o CDS-PP vê a organização e a gestão do Parque Escolar de Óbidos? Eu discordo completamente com a politização que se faz de certos lugares. Portanto, eu entendo que quem ascende a lugares de gestão, nomeadamente da área escolar, devem ser profissionais, devidamente habilitados para isso, sem conexão com os partidos e sem que tenham, para tal, terem sido nomeados por serem do partido que está no poder, não é? Que é o que nós acabamos por assistir, não é? Se o CDS for Câmara Municipal, quais são as alterações que vai fazer? Para já. Claramente, mas a nível de escolar, a nível escolar. É na sequência daquilo que eu lhe transmiti agora, portanto, o acesso aos lugares dirigentes dos complexos escolares serão mediante critérios de competência e não partidários, não é? Já abordamos, de certa forma, ali um pouquinho sobre a habitação, quando nos falou nas casas a preço acessível dentro das muralhas. O que é certo é que a habitação continua a ser um problema grande, não só de Óbidos, mas em toda a zona, uma vez que a especulação imobiliária está a ser um facto, não é? Os preços estão exorbitantes, portanto, não é possível para quem ganha o ordenado mínimo ou pouco mais que isso comprar um apartamento de 250 mil euros, 300 mil euros por aí fora. Como é que se vai resolver este problema aqui? Eu ainda há pouco tempo ouvi uma entrevista de um autarca conhecido, que é o Dr. Isaltino Moraes, em que ele taxativamente disse que, indo atrás desta liberalização que vai haver em termos de utilização dos terrenos, portanto, atribuir muitos desses terrenos à construção de habitação por custos controlados e resolver aí o problema da especulação imobiliária e da oferta de habitação a custos mais acessíveis para todos. O que é certo é que não podemos fixar os jovens se não tivermos habitação para eles. Absolutamente. Esses são os pilares fundamentais. É preciso ter consciência que isto é um processo que envolve, não é só a vontade do Presidente da Câmara, portanto, se eu for Presidente da Câmara terei vontade de o fazer, mas é também a tramitação burocrática que tem das alterações ao PDM para se poder fazer não só a implementação desse tipo de habitação, como também da expansão dos parques industriais e de outras coisas que tenham a ver com a afetação de terrenos a determinadas funções. Uma das coisas que, a nível da habitação que eu pretendo dinamizar, porque eu estou convencido que vou ser Presidente de Câmara, é simplificar as obras de habitação, de recuperação de habitações. Portanto, eu criar um simplex para todos aqueles que queiram recuperar os seus imóveis, que o possam fazer de uma forma mais ligeira, portanto, e não tão burocrática. Óbidos tem perdido, nos últimos 20 anos, oportunidades de investimento
pelo facto de a carga burocrática que é aplicada, nomeadamente à instalação de empresas, acabar por fazer que essas empresas que querem vir se vão embora. Há casos no parque tecnológico de empresas que compraram lotes e que já os entregaram outra vez. Portanto, isto não é novidade nenhuma. E também há outra coisa. Eu entendo que os terrenos para empresas não é para especulação imobiliária. Eu sou da opinião que eles devem ser vendidos a €1 cada um, que é um valor simbólico, exigindo contrapartidas contratuais para quem investe, porque se não cumprir, o negócio retorna para a Câmara e acabou-se a brincadeira, porque isto não é estar a oferecer terrenos, é estar a regular as coisas, que é a função do município, é regular, não é entrar nos negócios, porque isto, senão caímos naquilo que foi o passado, não é? Já que estamos a falar em habitação e em investimento imobiliário, Óbidos tem tido vários investidores, nomeadamente na zona do Béltico, que nos surpreende, para quem está do lado da Foz do Arelho, surpreende-nos ver tantas gruas neste lado da Lagoa de Óbidos. O que é que está a passar ali, concretamente ali no Béltico? Eu honestamente não sei pormenores acerca daquele empreendimento que vai ser instalado, ou que supostamente se fala das ondas. Seria importante para já referir a quem é que pertencem os terrenos, porque eu recordo-me, nós tivemos aqui uma questão aqui em Óbidos, que foi o CDS que levantou, foi a questão dos terrenos do Pingo Doce, em que houve um presidente de Câmara que, em representação do município, adquiriu terrenos lesando um proprietário que era o município de Óbidos, e que anos depois a Câmara se viu obrigada a ter que indenizar com perto de €1 milhão por causa dos atropelos que aconteceram naquele negócio. Isto não tem nada a ver com o Pingo Doce. O Pingo Doce é uma empresa idónea, que nós, ainda bem que estar cá em Óbidos, que faz-nos muita falta, assim como o continente. Mas este problema, de facto, preocupa-me, não é? Não há donos disto tudo aqui em Óbidos. E era o que faltava. Os obidenses não querem donos disto tudo aqui. Mal assim seria, se assim fosse. E no dia 12 vão demonstrar que não há donos disto tudo aqui em Óbidos. Diga-me uma coisa, há uma praia aqui no Concelho de Óbidos que é muito apreciada pela população, que é a praia do Rei Cortiço. O Rei Cortiço sofreu uma intervenção muito boa, positiva, os estacionamentos estão impecáveis, os acessos estão muito bons, mas eu ainda não constatei, mas deram-nos a informação que as placas a indicar a praia do Rei Cortiço que aos poucos estão a desaparecer, ou se é que não desapareceram já. Mas também não posso confirmar. Mas por que razão? Exatamente, é a pergunta que eu sinceramente não sei, portanto, eu pensei que me fosse falar da praia de Del Rey. Eu penso que em relação à praia do Rei Cortiço, eu acho que desconhecia esse assunto. A única coisa que me faz confusão é não haver fiscalização, porque existem automobilistas ou frequentadores da praia que estacionam o carro em cima da ciclovia, portanto isso faz-me confusão. Outra coisa que me faz confusão, mas isto já é do domínio público marítimo, que é os cães na praia. Eu não tenho nada contra os cães, eu tenho cães, mas não levo os meus cães para o sítio onde as pessoas estão deitadas, nem nada disso. Portanto, sou da opinião que os cães não devem entrar na praia. Aliás, nem há razão para que isso aconteça, porque há praias exatamente só para não, onde é permitida a permanência de cães. Agora, para mim, quando me fala de praias, eu lembro-me da praia, uma praia que eu gosto bastante, que agora não está em condições, digamos assim, que é a Praia del Rei, ou a praia do Val de Janelas, que existe, portanto é uma zona, portanto o passadiço da praia, do acesso à praia é em madeira, muito bem, e é um ótimo passadiço, que se deteriorou, ninguém reparou, pura e simplesmente se vedou o acesso, e em vez de se criar um acesso alternativo como deve ser, as pessoas passam em cima das dunas, que devem ser protegidas ambientalmente, e que a Câmara de Óbidos nada faz para impedir que isso aconteça. Portanto, aqui também há um problema ambiental que o município de Óbidos não cumpre. E que tem que cumprir. Se o CDS-PP fosse Câmara, certamente que essas coisas não aconteceriam, que aquele passadiço já estaria reparado
e que a praia teria condições, porque as nossas praias até podem ser um cartaz turístico, apesar de nos últimos 20 e tal anos ninguém tenha ter pensado nisso. Mas o que é facto é que temos boas praias. O turismo é muito importante para este concelho e para todos os concelhos. Mas quando eu lhe falei na Praia do Rei Cortiço, queria lhe perguntar se acha que o Rei Cortiço ou a Praia do Rei Cortiço pode acontecer a mesma coisa que aconteceu às praias, por exemplo, de Grândola, onde foram fechadas ao público por força dos empreendimentos turísticos. Absolutamente, mas há uma coisa que se chama lei, portanto, e a lei, o CDS, se for Câmara, vai exigir o cumprimento cabal da lei. O domínio público marítimo é público, não é privado. Portanto, se há empreendimentos privados que impedem o acesso às praias, se for Presidente da Câmara, avançarei com a abertura de acessos, mesmo dentro desses empreendimentos, se for preciso. Porque se a lei estiver do nosso lado, nós aplicamos a lei. Não é como alguns que fecham os olhos e deixam as coisas acontecer. Aqui é para ver ordem, não é? Porque o regabof que tem acontecido nos últimos 20 anos aqui não volta a acontecer, garanto-lhe assim. Vê com bons olhos, portanto, o investimento que está a ser feito no turismo na região de Óbidos. Claro que sim, desde que haja cuidado que não pode haver atropelos ambientais, não pode haver regimes de exceção só para alguns, porque é o que nós assistimos aqui. Toda a gente diz qualquer coisa que apareça que é o dono disto tudo, que é o dono daquilo, não é? Isto não pode acontecer. Aliás, como nós, se nós formos investigar, aconteceu em muitos sítios, até mesmo dentro da Vila de Óbidos, com a atribuição de espaços públicos, quase à revelia dos concursos, não é? Portanto, cujos concursos às vezes até parecem um bocado dúbios, não é? Já falamos sobre a habitação, já falamos sobre a economia local, falamos também sobre a educação. Um outro pilar importantíssimo é a saúde. A saúde, que deverá ser uma das prioridades do Conselho. Que políticas é que o CDS-PP e o defende tanto para esta área, nomeadamente tendo em conta a falta de médicos que se está a verificar? Vamos lá ver, o município não tem capacidade para se sobrepor ao Serviço Nacional de Saúde, mas tem a possibilidade de aliviar o problema da saúde aqui em Óbidos. Portanto, uma das propostas que eu faço já há 8 anos atrás é a criação da figura do médico municipal. O médico municipal não resolve o problema. Eu entendo que o médico deve ter... na sua formação, portanto deve ser um médico, deve ser um clínico geral com habilitação para medicina no trabalho. Porquê estas duas habilitações? Porque permitiria não só fazer a ronda para as aldeias e resolver os problemas mais corriqueiros, graves da população desfavorecida que nós temos, idosa que nós temos aqui no Concelho, mas também poderia ser aproveitado pelo município para tratar da medicina do trabalho de todos os funcionários do município, não havendo necessidade de depois termos que estar a pagar a uma empresa externa para fazer esse serviço. Seria generoso, portanto, atribuiria um vencimento sem extravasar aquilo que o que habitualmente se paga no SNS, mas atribuiria uma habitação a esse médico e disponibilizaria o automóvel do Presidente da Câmara, que atualmente está ao serviço do Presidente da Câmara, para esse médico se deslocar. Porque eu entendo que se for Presidente da Câmara uso o meu carro, não preciso do carro do município. Porque não preciso. E posso-me deslocar a pé em muitos sítios ou de bicicleta. Não vamos comparar concelhos, mas, por exemplo, o concelho aqui vizinho do Bom Barral avançou exatamente com essa medida, que foi a contratação de médicos às expensas da autarquia. Acha que é uma boa medida? Se me permite, Francisco, Aleixo, se me permite, eu gostaria de falar noutra coisa. A alternativa que o município de Óbidos arranjou foi um cartãozinho de descontos que custa 250 mil euros por ano ao município. Eu, com menos de metade, contrato um médico a tempo inteiro.
Quer dizer, isto é uma brincadeira com os dinheiros públicos, não é? E o que é facto é que não vejo eficácia nenhuma, porque as pessoas aqui no concelho é uma população envelhecida, empobrecida, porque é uma população maioritariamente rural, com pensões rurais que se cifram entre 200 e tal e 300 euros, e que o cartãozinho permite-lhes o acesso à consulta, mas depois têm que pagar a diferença. Isso é um problema, é uma entropia ao sistema. Portanto, e a questão do médico municipal resolveria o problema. Em relação ao município de Bombarral, pronto, é do Bombarral, portanto não me preocupa muito, mas se eles têm capacidade financeira para criar vários lugares de médicos para apoiar os municípios, embora entenda que o município não tem a obrigação de substituir ao Estado. Exato. Ao Estado não, neste caso ao Serviço Nacional de Saúde. Mas é uma medida que visa satisfazer as necessidades da população, e isso é louvável. Quer dizer, tudo o que seja para beneficiar a população é louvável. Já que estamos a falar em saúde, temos que falar forçosamente sobre o novo Hospital do Oeste, um braço de ferro entre a região sul e a região norte, neste caso Óbidos e Caldas da Rainha, para a construção do novo hospital nas Caldas, ou entre Caldas e Óbidos. Qual é a sua posição sobre isso? Acima de tudo, a minha posição é que o hospital venha. Seja feito, não é? Seja feito. Se ele há de haver um critério lógico e técnico para escolher a localização. E é isso que eu não partidarizo esse assunto. Se ele vem para o Bombarral, até fica perto de Óbidos. Portanto, não vejo qualquer problema. Mas ficar entre Caldas e Óbidos, para mim será igual. Terá uma parte no Concelho de Óbidos, não é? Pois. Aliás, eu iria até mais longe. Um dia falei nesta ideia e quase foi chacota para as pessoas que estavam a assistir. Eu entendo que não devemos ter municípios tão pequenos, devemos agregar municípios. Eu voltaria ao passado, mas juntaria Óbidos com Caldas e com o Bombarral. Portanto, seria um território maior, em que permitiria a rentabilização das infraestruturas que existem, em vez de estarmos a criar várias infraestruturas repetidas em todo lado, não é? Nós temos que preocupar-nos com a despesa do Estado também, reduzir a despesa do Estado e otimizar a oferta para as pessoas. E é isso que eu faria se tivesse poder para isso. Isto não tem nada a ver não afetaria em nada a identidade das pessoas. As pessoas que nasceram em Óbidos são de Óbidos, as que nasceram nas Caldas são de Caldas, e as que nasceram no Bombarral são de Bombarral, e devem ter orgulho nas suas terras e nas suas tradições. Isto não tem nada a ver com isso. Portanto, somos Portugal, e Portugal é um todo é isso que nos une, não é? Portanto... Muito bem, relativamente ao novo hospital, estamos conversados também. Uma prioridade do Conselho é exatamente criar novas políticas de ordenamento do nosso território, ou do território do Concelho de Óbidos. Qual é a proposta que o CDS-PP tem para isto? A proposta que eu faço vem de encontrar aquilo que eu já falei, portanto, que tem a ver com mexer nos núcleos habitacionais de cada uma das freguesias, portanto, porque ao criar mais habitação e a preços mais acessíveis, eu estou a dinamizar a economia local, portanto, eu estou a trazer mais gente e a fixar mais gente no território, e por inerência, todo o negócio que vai nascer automaticamente nessas zonas vai ser enorme, portanto, que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, vai permitir ao Concelho oferir mais impostos, não é? E seria bom para todos que essas alterações que eu proponho fossem viáveis, porque isso dava uma dimensão diferente a Óbidos, sem pôr em causa a ruralidade de Óbidos, sem pôr em causa Óbidos como destino turístico. Eu entendo, a nível do turismo, e agora fugindo um bocado para o turismo, eu entendo que o turismo deveria ser tratado de outra forma em Óbidos. Entendo que o nosso ex-libris, que é o castelo, está mal cuidado, não há uma gestão correta daquele espaço.
até mesmo ao nível da gestão dos lixos, portanto, deveria haver recolhas de lixo maiores, porque há muita atividade turística com bares, com restaurantes. Portanto, esses lixos têm que ser tirados da vista das pessoas rapidamente. A vila tem que ter uma aparência melhor do que aquela que tem, portanto, deve ter uma aparência... É um cartão de visita. Portanto, entendo que a Vila de Óbidos deve ser um jardim bem jardinado. Não se pode permitir que existam paredes grafitadas como assistimos. Temos que ter um parque de estacionamento como deve ser, não é aquela história daquele parque de estacionamento que existe ao pé da agência da Caixa Geral de Depósitos, que tudo... que é uma poeirada, metemos o carro lá, ficamos com o carro todo sujo, ficamos nós e ficam aqueles que nos visitam. Portanto, eu, se fosse Presidente de Câmara, criaria condições, ou faria um parque de estacionamento com condições para quem nos visita e para quem cá trabalha, não é? Portanto, como é óbvio. Já que estamos a falar no turismo, uma das prioridades, ou das grandes prioridades deste Executivo e dos anteriores, tem sido exatamente a realização dos grandes festivais, como seja, por exemplo, na área cultural, o Fólio, não é? que está aí à porta. Com que olhos é que vê todos estes festivais? Acha positivo ou fazia algumas alterações? Não acha que é muito investimento só na área cultural, que deveria haver Eu acho que outra abertura? O grande problema do município de Óbidos e deste executivo do PSD é estar muito focado nos eventos. Ainda assim, eu sou da opinião que os eventos são importantes, portanto, o Fólio, os eventos da área cultural, como o Fólio, é que o problema aqui não é um problema, mas os públicos são diferentes. Nós temos que satisfazer um público exigente, que procura efetivamente atividades culturais. O Fólio, o Festival da Ópera, o piano, portanto, eu acho que são eventos de manter e que elevam Óbidos a um patamar elevado. Mas também outros eventos. Agora, temos de ter cuidado com a massificação dos eventos. Portanto, efetivamente, temos um evento emblemático que é o Mercado Medieval. É um evento emblemático, portanto, tem a ver. Portanto, nós temos um castelo medieval. O fundamento do evento também tem uma questão social, que é a questão de apoiar as coletividades, que é muito importante apoiar as coletividades do Concelho, e é uma oportunidade... São muitas. E são muitas, mas aquele evento permite esse apoio, portanto, e é de louvar. Eu gosto imenso de ir ao medieval e petiscar no restaurante dos bombeiros, ou do Olho Marinho, ou do Val, ou das Gueiras, quer dizer, gosto disso e todos gostamos, e de provar as iguarias que cada um deles faz, não é? Portanto, porque existe até ainda para mais uma oferta gastronómica diversificada. Tenho algumas reticências em relação à forma como se gera o número de pessoas que entra dentro do município, do castelo, porque acho que vamos cair numa situação que é a segurança. Acho que o fluxo de pessoas à vila, a vila não é propriamente uma feira popular, portanto tem que haver cuidados, é um património histórico, tem que haver cuidados a nível de fazer circular as pessoas dentro daquele espaço. Já agora, e falando nos festivais, relativamente à acessibilidade, portanto, para quem tem mobilidade reduzida, acha que Óbidos está preparada? Não, olha, até há pouco tempo havia apenas ao menos que eu me recordo, havia apenas um estabelecimento que permitia meter, portanto, que os deficientes pudessem entrar com uma cadeira de rodas, que era um estabelecimento que hoje já não está aberto, mas que era do António Pedras Ribeiro. Mas ele já não existe, portanto, eu não sei, e sinceramente a ideia que eu tenho é que a maioria deles não tem esse cuidado. Pelo o facto de nós termos um obidense na Secretaria de Estado da Cultura, como aconteceu recentemente, acha que isso é positivo para o Óbidos, que podemos contar com mais apoio por parte da Secretaria de Estado da Cultura? Não me parece, não sinto diferença, sinceramente, não sinto diferença nenhuma. Aliás, nós tivemos um cabeça de lista pelo Distrito de Leiria que depois na segunda leva desapareceu de cena.
já não é dono disto tudo. Bem, vamos avançando relativamente ao património, e Óbidos tem um património bastante baixo, não é? E bastante valioso, e que tem que ser preservado. Acha que a preservação do património cultural da nossa vila de Óbidos está a ser bem feita? Eu entendo, vamos lá ver, temos que dividir aqui entre património material e património imaterial. O imaterial, portanto, e que tem a ver com tudo o que tem a ver com a cultura e com as tradições de Óbidos, louvo... Estou a falar no edificado. No edificado. No edificado, a partir do momento em que nós vemos uma empresa, uma Óbidos criativa, na altura do Natal, a pregar, a aplicarem luzes de Natal nas cantarias da Igreja de Santa Maria, em que ainda hoje é visível os pregos e os parafusos que ficaram lá agarrados. Quer dizer, para mim isto é um atentado ao património e na minha opinião, a Câmara não acautela devidamente aquele património histórico. E não acautela não é só por causa disso, até mesmo na gestão do acesso à própria vila. Porque eu entendo que também tem que haver cuidado com o número de pessoas que lá está. E aí caímos noutras situações. Portanto, não é só não protegermos o património histórico, mas também não acautelarmos a segurança das pessoas. E a segurança também é uma coisa que nos preocupa bastante. Não é? Vamos, só mais uma pergunta relativamente aos eventos. Acha que os preços são acessíveis? Eu acho que não. Sinceramente acho que não, porque as famílias normalmente são famílias que vêm os agregados todos, portanto vêm as crianças e os pais. E se nós formos a ver, por exemplo, para um medieval, se calhar cada pessoa paga à volta de 10 euros por entrada, portanto, por cada elemento, torna-se caro para uma família ir a esse evento, portanto, porque depois no fundo não é só pagar o bilhete, portanto, e nós no medieval, por exemplo, temos interesse em que as pessoas gastem, façam as refeições dentro do medieval, porque dessa forma estão a ajudar as coletividades. Portanto, é um pau de dois bicos. Portanto, o evento não tem que necessariamente ser rentável para a Câmara, tem que a Câmara conseguir acautelar as despesas da realização desse evento, mas o cariz social tem que ser salvaguardado, porque as nossas coletividades têm que ter a possibilidade de ganhar também, portanto, porque elas são muito importantes para todo o Concelho, não é? E é uma fonte de receita importante. É uma fonte de receita importante. É verdade. Para terminar, uma vez que o nosso tempo está quase a chegar ao fim, ainda vamos falar sobre alguma coisa. Ainda temos cerca de 7 minutos para conversar. Vamos falar sobre segurança, que também é importante, tanto aqui na região. Como é que vê a segurança no Concelho de Óbidos? Acima de tudo, eu entendo que, não sei se é por falta de efetivos, a GNR não acautela devidamente a segurança do território. Isto leva-me a ter que, se for Presidente de Câmara, ter que acautelar essa situação. Começa pelo próprio policiamento dentro da Vila de Óbidos, portanto, porque nos eventos nós praticamente não vemos elementos da GNR a patrulhar a Rua Direita, portanto, que é um sítio onde estão constantemente carteiristas. Nós andamos pelas ruas, e eu tenho casa lá dentro, portanto, andamos pelas ruas da vila e encontramos carteiras que foram roubadas em cima dos muros, porque tiraram o dinheiro e deixaram as carteiras em cima do muro. Portanto, isso não acontece. Eu avançaria, portanto, com a criação de forma responsável, com a criação de um efetivo permanente de polícia municipal, criada especificamente e numa primeira fase para o Castelo de Óbidos e numa segunda fase para as freguesias. Dentro do Castelo avançaria com a vigilância por câmaras, porque nós temos não só que acautelar aqueles que estão lá dentro e que são da terra, como aqueles que vêm de fora. Portanto, e isso seria prioridade para o CDS se for a Câmara, como eu espero.
Relativamente à segurança, tem subjacente também, e sem querer fazer interpretações ou tirar conclusões, mas o caso da migração, acha que é um fator de estabilidade, digamos assim, de migrantes para o nosso concelho? Eu sinceramente em Óbidos não sinto isso. Portanto, a visão, isto é uma visão nacional, portanto não tem a ver com a visão concelhia. Eu entendo que nós somos um país de imigrantes, nós precisamos de imigrantes para virem trabalhar em Portugal, é um facto, mas eles têm que cumprir as exigências que são inerentes a quem vem de fora para um país, portanto, respeitando as tradições locais, as obrigações e não andarem à deriva desrespeitando tudo. Entendo que houve efetivamente um desleixo enorme, nomeadamente no anterior governo do Partido Socialista, nomeadamente na altura em que teve proximidade ou teve coligado com a extrema-esquerda, em que abriu muito a possibilidade de virem para Portugal pessoas quase à vontadinha e que criaram hoje um problema enorme que nós temos, que é muita gente que está cá, que se calhar até não está a trabalhar, portanto, e que é um peso para o Estado. Entendo, e há outra preocupação que tenho em relação a essas pessoas, é que muitas delas estão a ser exploradas, não estão legais porque, coitados, nem sequer sabem o que fazer, porque vieram para um país estrangeiro para trabalhar, para ganhar dinheiro, e acabam por cair na mão ou de empresários sem escrúpulos, ou de facilitadores para arranjar trabalho, que depois, no fundo, se servem deles, que os metem em depósitos a viver e que depois acabam por ser eles a lucrar e os desgraçados que para cá vêm depois acabam todos no ACT, na justiça e na televisão. Na televisão, exatamente. Ia dar tempo de antena ao André Ventura. É verdade. Vamos terminar então com aquela mensagem final que lhe vamos dar a oportunidade para dar. Portanto, durante cerca de 4 minutos aproximadamente, eu pedi-lhe que, se for Presidente da Câmara de Óbidos, o que é que vai fazer pelo Concelho de Óbidos, de uma forma resumida? Se eu for Presidente da Câmara de Óbidos, não serei o Presidente do CDS, embora venha nas listas do CDS, serei o Presidente dos Obidenses. Eu apresento-me como um qualquer que viva no Concelho, que sinta os problemas do Concelho e que quer ver resolvidos os problemas do Concelho. Não me conformo no sítio onde vivo, onde trabalho, onde pago impostos, que as coisas não funcionem como deve ser e que haja a percepção de que só alguns é que têm benefícios e os outros não têm. Preocupa-me imenso os mais desfavorecidos. Eu sou uma pessoa que venho das áreas sociais, portanto, da solidariedade social, portanto estou ligado a uma entidade internacional que se preocupa com essas coisas, tenho uma sensibilidade talvez um pouco mais apurada. Essas pessoas têm que ser, a qualidade de vida dessas pessoas tem que ser acautelada, e preocupa muito os jovens do Concelho. Portanto, não só eu quero ver os jovens a constituir família no Concelho, a trabalharem no Concelho e estarem perto das suas famílias. Eu quero ver os netos ao pé dos avós, os filhos ao pé dos pais. Eu não quero ver gente triste em Óbidos, gente sem assistência médica. Quem vai mandar nisto tudo e quem vai decidir o futuro do Concelho são as pessoas que vivem no Concelho. E eu digo às pessoas, a mensagem que lhes transmito é o seguinte: não há donos disto tudo no Concelho. A democracia permite, e o voto é secreto, a democracia permite votar-se naquele que, aos olhos de todos, poderá ser a pessoa indicada para assumir os destinos do Concelho. Eu tenho a convicção que sou eu, portanto. O apelo que faço é que votem todos no CDS-PP, porque este é o meu projeto. Estarei aberto a falar com todos, a receber contributos, portanto, porque nós estamos nesta função, isto é quase como uma missão, não é um emprego. Portanto, e quem entende a missão política como um emprego não vai a lado nenhum, portanto, e vai ser sempre o explorador, o
vê isto com uma perspectiva economicista para si e para os do seu grupo, e eu não vejo a política dessa forma. Muito obrigado, Carlos Pinto Machado. Felicidades para o dia de 12 de outubro. Ainda nos vamos encontrar no debate que está a ser planeado para fazer entre todos os candidatos. Será um gosto. Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade. Cumprimentos aos nossos ouvintes da Rádio Litoral Oeste, também uma saudação especial para a SMP TV, para o Pedro Silva, que está em coprodução connosco, e o agradecimento, como é óbvio, à gerência do Prohibition Bar, um bar muito característico no Concelho de Óbidos, que fez o favor de gentilmente nos ceder este espaço onde estamos muito, muito bem recebidos. E o Prohibition é um bar da comunidade britânica que por quem temos muita consideração. Bem-aja e sucesso para eles. Muito obrigado. Obrigado. Especial Autárquicas 2025. Os argumentos, as propostas, as soluções para as autarquias de Óbidos e Caldas de Rainha. As entrevistas aos candidatos e os debates pelo Serviço Público Local de Rádio. Especial Autárquicas na Rádio Litoral Oeste. RLO, ao serviço da região.